jogo, o Vasco fez o Fluminense ficar sem saber o que fazer. A pressão, eles não esperavam a pressão alta, o poder de competitividade desse elenco do Vasco dentro de campo. Quem jogou, quem entrou depois também. Então, assim, realmente eles foram... Eu creio que eles não esperavam isso. Eles não esperavam isso. E o time tivesse... Não teria um resultado daquele, né? Pelo menos a postura não seria como aquela, né? Perdi muitos jogos assim, agora falta de postura, não lembro. O Fluminense entrou em campo assim com uma falta de postura impressionante. Pelo outro lado, o Vasco com a postura realmente de um time que queria vencer, né? Irmão, o que você vai ver agora é raridade. O Felipe Melo e toda a bancada paulista admitiram ao vivo que o Vasco atropelou o Fluminense ontem na Copa do Brasil. E outra, será que tem um novo time chegando com Pedro Emanuel? Dá o teu like, se inscreve no canal, seja bem-vindo, hein? Partiu! Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde. Tava com saudade. Tá muito tranquilo, já percebemos. Saudade de fazer outra seleção. Mas venceu o melhor, né? Venceu o que buscou, venceu o que se entregou, venceu o que entrou com postura realmente. O que pareceu querer mais. Exatamente. Eu falei lá em casa ontem, falei, olha, o Vasco entrou com uma postura de um time que está jogando uma final de campeonato contra o seu maior rival, né? E, claro, tem outros rivais, mas no momento é o nosso maior rival. E o Fluminense entrou para jogar um jogo normal de brasileiro, de pontos corridos, contra um time que não tem sequer, de repente, uma rivalidade. E aconteceu o que aconteceu. Não pode um clássico o time entrar com uma postura como a do Fluminense. Não pode, pô. Sabe? Então, assim, tem que falar, tem que assumir responsabilidade, tem que falar nome, mas que fique dentro do vestiário. Para fora do vestiário, a responsabilidade é sempre do treinador. Mas essa roupa suja tinha que ser lavada já no intervalo do jogo de ontem. Não tinha que esperar o 3-1, não. O primeiro tempo do Fluminense foi, não sei se é um exagero, mas foi vergonhoso. Mas não jogou, só o Vasco jogou. Só o Vasco tinha que lavar a roupa suja no intervalo do jogo. Aí eu tenho que ver uma entrevista do Zubeldia falando, não, mas não tem jogador preparado para jogar no Fluminense. A gente vê a base, não temos... Você tá olhando com o que olho? É cego? Não é possível. Ele tá falando com uma das bases mais vitoriosas que tem, ele fala assim, opa, não tem jogador preparado hoje. Como que não tem jogador preparado hoje? Sabe? Aí, quem está preparado são o pessoal que vem de fora? Não estão, porque perderam pro Vasco. Uma declaração dessa tem que ser discutida internamente para entender. Tem que ser, chamar o treinador e sentar e falar, mas por quê? Por que não está? É falha de quem? É falha nossa? É falha sua, que não está oportunizando, que não está amadurecendo? Porque essa é uma discussão que eu acho que a gente vai ter que voltar a ter. Isso que é intensidade, né? Intensidade não é só a corrida, mas intensidade é a questão de intensidade competitiva. Tu acelerar, a vontade de jogar. Disputar uma bola como ele disputou, tu dá o pique no momento certo, não é da chegada, não é da porrada, é questão de intensidade. Isso aí, nesse lance, principalmente, fica muito nítido. E além de tudo que vocês falaram de estratégia, de tática, eu acho que tem muito de confiança. O técnico do Vasco, o Emanuel, ontem, depois do jogo, ele falou assim, eu fiz uma das coisas, né, para ajudar o Vasco a jogar como jogou hoje, eu fiz os caras acreditarem no potencial deles. E aí, dois exemplos claros. Um, o PH. Eu lembro que o Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira, porque estava jogando muito bem. E depois disso, cansei de ouvir vascaíno falando, o que aconteceu? Foi para a seleção, voltou mal. Não só o jogo de ontem. O Paulo Henrique tem jogado bem nos últimos jogos. E o próprio Brenner, que eu citei, eu acho que o primeiro gol é um retrato. Eu não sei se a gente tem o primeiro gol desde o início. Sabe quem inicia a jogada do primeiro gol do Vasco? O próprio Brenner, que vai buscar a bola lá no campo de defesa do Vasco. Aí a bola passa pelo Nuno, Thiago Mendes, que dá o passe para ele, ele faz um golaço. Mas assim, é um lance, claro que é um lance fundamental, mas que é um exemplo. O garoto foi buscar a bola lá, garoto entre aspas, né? E foi lá com talento fazer o gol. Então acho que tem muito disso, de jogadores que de repente não estavam rendendo, voltam a render dentro de um coletivo. Olha. Aí a gente vê o gol. Golaço. O que a gente vê de atletas do Fluminense no chão reclamando de falta no jogo como esse é brincadeira. Um dado momento, eu não cheguei a ver no final do jogo, tinham, se não me engano, 24 faltas do Vasco. O Vasco tinha feito 24 faltas contra 7 do Fluminense. O Fluminense passava, vinha 3, 4 atrás, os caras faziam falta tática, estratégia de jogo, sabe assim. Os caras entraram com uma estratégia de guerra e venceram o jogo. Assim, cara, parabéns ao Vasco, a postura do Vasco e o que o Vasco fez. De fato, o Vasco foi o justo vencedor, mereceu demais passar nesse jogo, cara, assim. O Vasco com velocidade, fazendo movimentação toda em velocidade, o Fluminense, assim, eu não sei se a parte física do Fluminense como tá, porque ontem, tudo bem, tem alguns jogadores do Vasco, como o próprio Cuiabano, que correu demais, no final ele estava com câimbra e tal, mas eu vi muito mais jogadores do Fluminense com câimbra, puxando câimbra, cansado dentro de campo. Propriamente foi no final que aconteceu. No final, os jogadores do Vasco inteiros... mas entraram no segundo tempo. Não importa, os jogadores do Vasco inteiro fizeram o gol e os jogadores do Fluminense se arrastando para correr atrás da bola. E o Fluminense já vinha jogando menos do que pode, até na própria Libertadores, né?
se classificou num grupo que não era dos mais difíceis, ao contrário, Se classificou no grupo devendo fácil. futebol. Grupo Um grupo fácil. fácil, devendo futebol. Então, ontem foi mais uma atuação abaixo do que o Fluminense pode render nessa temporada. Teve atuações muito boas no início da temporada, mas depois caiu muito já na Libertadores, classificou na Bacia das Almas e na Copa do Brasil termina de forma desastrosa, com muito mérito do Vasco. Exatamente. Só creio que esse jogo, diferente dos jogos Fluminense, por exemplo, em Libertadores, jogando em casa, perdendo alguns jogos. Esse jogo, o Vasco fez o Fluminense ficar sem saber o que fazer. A pressão, eles não esperavam a pressão alta, o poder de competitividade desse elenco do Vasco dentro de campo. Quem jogou, quem entrou depois também. Então, assim, realmente eles foram... Eu creio que eles não esperavam isso. Eles não esperavam isso. Não, irmão, e de verdade, pra quem assistiu o jogo ontem, acho que até o torcedor do Vasco não esperava essa atuação do time, essa dedicação, mas principalmente, assim como o Felipe Melo frisou tanto, essa entrega do time do Vasco, como realmente o novo técnico faz diferença, né? Alguém que não tá habituado naquilo ali, que não conhece como é que eu posso dizer assim, a história do clube, mas que chega pra assumir independente do olho do furacão que o time esteja. Ele vem, aceita o projeto e faz total diferença, até porque a gente viu jogadores ontem do Vasco que não tava jogando e literalmente ressuscitaram no jogo ontem. Foi muito bacana de ver o Vasco, de verdade merecido. E vou te falar mais, com esse time aí, com essa vontade, né? Porque time por time, o Fluminense tem muito mais time do que o Vasco. Mas, irmão, vontade, intensidade, o Vasco entregou muito. Dá pra sonhar, bem, é minha opinião, quero saber de você. Com esse time, o Vasco consegue bater de frente com o Palmeiras, com o Cruzeiro na final da Copa do Brasil? Dá o teu like aí, não esquece de se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, hein? Fui!